Olá pessoal, dando prosseguimento às nossas aulas de Literatura Brasileira 2, hoje vamos falar um pouco sobre o realismo e o naturalismo. Bem, primeiro vamos conhecer um pouco do contexto em que essas estéticas se inserem. Nós estamos falando aqui do final do século XIX, período marcado por algumas tendências ideológicas, filosóficas, estéticas, científicas que merecem ser anotadas. O primeiro aspecto que nós podemos chamar a atenção em relação a esse contexto é o que nós podemos chamar de consolidação e fortalecimento da burguesia, processo que se iniciou lá no final do século XVIII com a Revolução Francesa e os movimentos revolucionários na Europa e que se desenvolveu e ampliou ao longo do século XIX, chegando justamente nesse final de século, nessa segunda metade de século, ao que nós podemos então definir como consolidação e fortalecimento dessa classe social. Paralelamente a isso, podemos apontar também a consolidação e o fortalecimento de certas ideologias políticas, como o liberalismo e o socialismo, que vão deixar marcas significativas nas obras desse tempo. Também, do ponto de vista econômico, podemos destacar o triunfo do capitalismo industrial. Triunfo marcado por um importante avanço científico e tecnológico. Avanços que também deixarão suas marcas na literatura do período. Paralelamente a isso, também podemos mencionar importantes correntes científico-filosóficas que também serão muito influentes e deixarão marcas nas obras da época. Podemos destacar, entre elas, o positivismo de Auguste Comte, o evolucionismo de Charles Darwin e o determinismo de Hippolyte Taine. Todas elas correntes científico-filosóficas que vão introduzir novas formas de se pensar, compreender e interpretar a vida do homem na sua dimensão biológica, social, política, e sua vida em sociedade, etc. E no contexto brasileiro, é importante destacarmos também o abolicionismo e o republicanismo, ou seja, a abolição da escravatura e a proclamação da República como eventos também bastante significativos para o contexto e para as obras literárias do período. Bem, e a literatura dessa época? Bom, a literatura dessa época nós podemos caracterizar como uma literatura pós-romântica, ou seja, uma literatura que vai se estabelecer a partir do desgaste da estética romântica, dos seus valores literários, artísticos e etc. Tal literatura vai se caracterizar por um conjunto de aspectos que merecem ser mencionados. O primeiro deles é o que nós podemos chamar de impessoalidade e objetividade, que vem a ser uma espécie de desdobramento do cientificismo que vai caracterizar esse período. Tal impessoalidade e objetividade vão se desdobrar nas obras em um certo gosto pela observação e pela análise e um distanciamento entre sujeito e objeto, garantindo, portanto, esse olhar científico que nós comentamos. Um outro aspecto que também merece ser mencionado é o que nós podemos chamar de uma aceitação da existência como tal, derivado de um certo determinismo e fatalismo, né, que se desenvolve a partir de uma certa compreensão de uma lei natural que coordena, que rege a vida do homem, sua vida em sociedade, sua economia e etc. Percebam como que todos esses elementos estão, de certa maneira, ligados, conectados com aquelas tendências científico-tecnológicas, ideológicas, filosóficas que nós mencionamos no quadro anterior. Pois, portanto, uma compreensão determinista e fatalista da vida, da realidade, de que o mundo é como é, e não há muito o que fazer em relação a isso, só resta observar, analisar e compreender esse mundo, também vai marcar a literatura desse período. Justamente, talvez por conta dessa aceitação da existência como tal, essa literatura também vai se colocar numa posição que nós podemos dizer incômoda diante da sociedade, pois será uma literatura ao mesmo tempo crítica dessa sociedade,
né? Crítica derivada justamente desse olhar científico, dessa posição de observação, de análise, mas ao mesmo tempo impotente. Ora, nós não falamos em determinismo, em fatalismo, né? Em uma aceitação da existência como tal. Então, por isso nós podemos falar nessa posição incômoda, né? Uma posição que critica, que denuncia os problemas, mas que também se coloca como impotente, como incapaz de efetivamente intervir e solucionar ou amenizar tais problemas. E, por fim, um aspecto também muito significativo dessa literatura, aquilo que nós podemos definir como uma religião da forma, ou a arte pela arte, ou uma certa atitude escapista dessa literatura, em alguma medida, né? Que pode ser vista como uma espécie de resposta ao pessimismo e à impotência derivada dessa posição incômoda que nós comentamos. Então, a ideia de uma arte que se justifica por si só, que se justifica simplesmente pela sua realização como objeto artístico, como objeto formal, sem uma necessária relação ou sem uma necessária intervenção no mundo, na realidade, na sociedade que essa arte tematiza ou onde essa arte vai buscar inspiração ou elementos para a sua constituição. No contexto dessa literatura, um dos gêneros literários que vai merecer maior destaque será o romance. Um romance pós-romântico, às vezes um romance realista, às vezes um romance naturalista, e que merece, portanto, uma análise mais detida. Esse romance pós-romântico também vai trazer como características principais a preferência pela situação típica ou factual, ou seja, aquela situação determinada por necessidades objetivas, seja do ambiente, seja das personagens, pois, portanto, ambientes concretos e personagens concretas, né, de indivíduos realmente pertencentes a contextos verossímeis, plausíveis, e também contextos, personagens, enredos que vão conferir e que vão exigir uma maior coerência dos episódios dessas narrativas. Ou seja, episódios menos fantasiosos, de certa maneira colocando uma espécie de freio ou atenuando um certo espírito fantasioso que vai aparecer como marca importante em certos romances românticos. Em decorrência disso, também podemos apontar como característica deste romance uma certa sobriedade expressiva e rigor analítico. Sobriedade expressiva justamente indicando justamente uma certa redução de tom em relação a uma literatura romântica de uma expressão mais eloquente, mais exuberante, mais grandiloquente. E um certo rigor analítico apontando justamente para a necessidade de uma maior coerência, de um melhor entrelaçamento entre personagens, fatos, ambiente, episódios da narrativa, olhar analítico que também vai demarcar um aprofundamento maior, né, no caráter dessas personagens, na sua dimensão psicológica, na compreensão das relações sociais que vão construir o cenário dessas narrativas. Também, por conta de tudo isso, nós podemos indicar ou podemos reconhecer nesses romances pós-românticos personagens mais profundas, personagens mais complexas, ou seja, personagens esféricas, não planas, constituídas com maior complexidade, com maior dinamismo e com maior profundidade. Personagens que vão se diferenciar de muitas das personagens românticas que em várias obras vão constituir personagens mais planas, mais simples, como, por exemplo, nós observamos em aulas passadas quando mencionamos alguns dos romances de José de Alencar. Bem, como uma ilustração para tudo isso que dissemos, né, a respeito dessa literatura pós-romântica, principalmente dessa ficção
pós-romântica, né, ou desse romance realista e naturalista, trago para vocês uma citação do crítico Alfredo Bose, retirado do seu livro História Concisa da Literatura Brasileira. Diz Bose: o realismo ficcional aprofunda a narração de costumes contemporâneos da primeira metade do século XIX, Stendhal, Balzac, Dickens, Hugo, e de todo o século XVIII, Lesage, Diderot, Defoe, Fielding e Jane Austen. Nas obras desses grandes criadores do romance moderno, já se exibiam poderosos dons de observação e de análise, razão pela qual não se deve cavar um fosso entre elas e as de Flaubert, Maupassant, Verga, Thackeray e Machado, no caso aqui, o nosso Machado de Assis. Entretanto, é sempre válido dizer que as vicissitudes que pontuaram a ascensão da burguesia durante o século XIX foram rasgando os véus idealizantes que ainda envolviam a ficção romântica. Desnudam-se as mazelas da vida pública e os contrastes da vida íntima, e buscam-se para ambas causas naturais, raça, clima, temperamento, ou culturais, meio, educação, que lhes reduzem de muito a área de liberdade. O escritor realista tomará a sério as suas personagens e se sentirá no dever de descobrir-lhe a verdade, no sentido positivista de dissecar os móveis do seu comportamento. Bem, esse trecho destaca para nós alguns aspectos bastante interessantes. O primeiro deles é que a narração dos costumes contemporâneos, né, não é exatamente uma invenção dessa literatura pós-romântica, dessa literatura da segunda metade do século XIX. Na verdade, ela já vem desde o final do século XVIII e da primeira metade do século XIX, como o crítico aponta, né? Indicando que não se deve, então, como ele mesmo diz, cavar um fosso entre o romance romântico, por exemplo, e o romance realista, né? Já que há um importante sentido de continuidade entre os dois. Mas há principalmente também um sentido de ruptura, né? Já que, como o texto nos indica, o romance realista, esse romance pós-romântico, né, veio justamente retirar, né, ou abrir mão daquilo que no romance romântico ainda era idealização, né? Ainda era um certo olhar, como poderíamos dizer, talvez fantasioso. Daí essa perspectiva mais realista, essa perspectiva de denúncia e de desnudamento das mazelas da vida pública, como o autor diz, né? E a tentativa de buscar compreender tais mazelas, tais problemas, a partir de causas naturais ou causas culturais, de qualquer forma, elementos que se colocam como leis superiores à sociedade e ao homem e que regem, de certa maneira, os seus destinos. Esse é um trecho bastante interessante que ilustra bem aquilo que nós observamos até agora. Bem, para finalizar essa nossa aula, nós estamos falando aqui de um romance pós-romântico, né, como um romance realista ou naturalista. É importante destacar ou diferenciar essas duas correntes, que muitas vezes se misturam, se interpenetram e se confundem. Recorro mais uma vez ao Alfredo Bose para introduzir essa questão. Bose vai nos dizer, abre aspas, o realismo se tingirá de naturalismo no romance e no conto, sempre que fizer personagens e enredos submeterem-se ao destino cego das leis naturais que a ciência da época julgava ter codificado. Bem, aqui julgo que há uma boa definição que nos permite diferenciar o naturalismo do realismo, ou seja, um enredo submetido ao destino cego das leis naturais como uma característica daquilo que nós podemos chamar de naturalismo. Tais características podem ser desdobradas nos seguintes tópicos. Ou seja,
um romance naturalista vai privilegiar uma abordagem biológica do homem visto como um animal regido pelo instinto e pela fisiologia. Está aí uma importante lei natural superior, vamos dizer assim. Um romance que vai privilegiar a tomada do homem e da sociedade como um caso a ser estudado, né? Fazendo da obra literária uma espécie de laboratório da vida, reforçando essa perspectiva científica ou cientificista que vai diferenciar esse naturalismo do realismo. Também uma narrativa onde poderemos identificar um certo amoralismo decorrente de um posicionamento justamente científico e do interesse universal desses autores, que vão permitir uma abordagem de certos aspectos, podemos dizer, degradantes da condição humana. Então, uma certa curiosidade científica que vai levar tais autores naturalistas a buscar uma investigação do homem em todas as suas dimensões, e daí surpreendê-lo justamente em momentos, em aspectos, podemos dizer, mais degradantes, seja da sua vida social, da sua vida fisiológica, né, da sua vida pessoal. E, por fim, um certo condicionamento dos enredos a certo determinismo social, biológico, ambiental e histórico. Ou seja, a determinação do enredo, a determinação da narrativa a leis naturais superiores. Bem, assim se encerra essa nossa aula de hoje, que introduziu para nós um pouco dessa literatura pós-romântica, do romance realista e do romance naturalista. Até mais.